O potencial de membrana ou potencial de repouso é a voltagem de uma célula. Essa voltagem costuma ser uma voltagem negativa e ela difere de célula a célula dependendo de quantos canais e quantas bombas de sódio e potássio essa célula tem. Por exemplo, uma célula com muitas bombas de sódio e potássio, aqui representada, pode ter um potencial mais negativo, em torno de menos 95 milivolts. Outra com menos bombas de sódio e potássio pode ter um potencial de menos 70 milivolts. Embora esse potencial de membrana varie, ele sempre é negativo. Isso acontece porque a bomba de sódio e potássio, ela joga 3 íons sódios para fora e 2 íons potássio para dentro. Isso vai causar na célula sempre uma diferença de íons positivos, os dois são íons positivos, sempre uma diferença, ou seja, muito mais íons positivos são retirados do que íons positivos são colocados. Isso significa que essa célula ela vai ter um potencial negativo, ela vai ter uma negatividade elétrica. Isso é potencial de membrana ou potencial de repouso. Porém, essa bomba de sódio e potássio acaba sempre causando um gradiente em que há uma tendência do sódio entrar na célula, porque esse sódio é retirado, e há uma tendência do potássio sair da célula. Existem nas células canais de sódio que vão permitindo com que esse sódio entre na célula gradativamente. Essa entrada vai alterando esse potencial, essa negatividade, até um limiar de ação. Nesse limiar de ação, é um limite de positividade da célula, que gira em torno de menos 50 a menos 40 milivolts, e nessa voltagem abrem-se outros canais de sódio e potássio, que são chamados canais voltagem dependentes. Quando esses canais eles se abrem e se deformam porque o sódio foi entrando gradativamente e alterando o potencial de repouso de menos 70 milivolts para, por exemplo, menos 40 milivolts, chegando nesse limiar de ação, esses canais aqui se abrem. E quando ocorre essa abertura, há um influxo muito grande de sódio. Esse influxo muito grande de sódio dentro da célula causa uma positividade muito grande na célula. Então, quando abrem-se os canais de sódio e os canais de potássio voltagem dependente, ocorre um fluxo muito grande de sódio, causando um período chamado despolarização. Essa despolarização ela acontece enquanto esses canais de sódio voltagem dependente estão abertos. Porém, esse influxo de sódio ele cessa porque os canais voltagem dependentes eles são muito rápidos e fecham-se rapidamente. Esse fechamento dos canais de sódio causa uma repolarização. Então, os canais de sódio fechando causam uma repolarização. Os canais de potássio, eles são mais lentos, eles demoram a se fechar. E o que acontece é que tem uma tendência do potássio sair da célula, por causa da bomba de sódio e potássio. Existe uma tendência do potássio sair. Como esses canais voltagem dependentes demoram a se fechar, o potássio, que é um íon positivo, vai saindo da célula, porque há um gradiente causado pela bomba de sódio e potássio. Esses íons positivos saindo vão negativando mais a célula. E essa negatividade é chamada hiperpolarização. E ela é causada porque os canais de potássio voltagem dependentes demoram a se fechar, permitindo que o potássio, que é um íon positivo, escape. Quando
esses canais de potássio voltagem independentes finalmente se fecham, o potencial retorna a seu repouso, ou seja, ao potencial de membrana, e a negatividade da célula, menos 70 ou menos 90 mV, é retomado.